Então, uma das primeiras coisas que nós vamos observar e trabalhar um pouco é na questão da autoria desta carta. Nós dizemos, então, a carta de Paulo aos Coríntios, temos isso escrito na Bíblia, mas muitas vezes há refutações acerca de quem escreveu. Por mais que nós tenhamos o nome de Paulo, por mais que nós tenhamos algumas referências dentro do texto, mas sempre há refutações, sempre há a ideia de que era alguém se passando por Paulo. Mas essa é uma das cartas que nós podemos dizer que ela tem menos empecilhos ou principalmente menos contestações acerca da sua autoria. Então, quando nós pensamos em vários textos dentro da carta, quando nós olhamos Paulo se identificando por muitas vezes, nós podemos afirmar que a autoria realmente é de Paulo. Grande parte dessa carta, quando nós observamos o texto, ele é escrito em primeira pessoa. Temos aproximadamente 56 referências à primeira pessoa, de Paulo trazendo então opiniões, ensinos, os valores do reino. Temos todas essas perspectivas apontadas dentro da carta. Então, quando pensamos na autoria, quando pensamos na forma como essa epístola até é apresentada, podemos dizer que foi Paulo. E por que podemos afirmar com toda certeza a autoria de Paulo? Primeiro, Paulo ele faz críticas severas àquela igreja. Paulo ele não está simplesmente trazendo o ensino, olha, como vocês devem viver bonitinho e tal. Ele está trazendo muitas vezes críticas severas. Ele está confrontando pecados, ele está tocando na ferida. E por causa disso, se não houvesse a autoridade por parte do autor da carta para uma igreja como essa, problemática dentro daquele contexto, com certeza esta carta não seria preservada. Mas mais do que isso, ela não seria aceita na própria igreja. E não só a igreja aceitou essa carta, como acredita-se que ela colocou em prática tudo aquilo que Paulo recomenda, e durante muitos anos após tudo isso que foi ensinado, o processo da leitura da epístola, essa carta começou a ser divulgada e copiada para outras localidades. Então, muitos pais da igreja, que vocês podem observar então nos documentos em anexo, muitos pais da igreja corroboravam, assinavam embaixo sobre a questão da autoria desta carta. Então, é uma carta que, quando nós pensamos na quantidade de repreensões, na quantidade de instruções, e quantas vezes esta carta é apresentada na primeira pessoa. Mais do que isso, pelo fato destas repreensões, pelo fato de que uma igreja está recebendo críticas, confrontações de pecados, Paulo dizendo, olha, não vos louvo porque vocês estão errando, não vos louvo porque vocês estão em pecado, vocês estão distorcendo muita coisa. E mesmo assim esta carta é não só aceita pela igreja, mas é depois transmitida a outras igrejas. Então nós vemos, através destas coisas, de que havia a autoridade paulina para poder afirmar todas estas coisas. Quando pensamos na data de escrita desta carta, também não temos muita dificuldade em pensar quando foi escrita e principalmente de onde foi escrita. Quando pensamos de onde foi escrita, nós podemos observar o texto de 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 8, quando ele diz, ficarei em Éfeso. Então, se ele está dizendo que ele vai ficar em Éfeso, a ideia que nós temos, e podemos até afirmar, de que o lugar da onde ele está escrevendo esta epístola é da cidade de Éfeso. A ideia de pensarmos Paulo escrevendo esta carta de Éfeso é porque, além de constar no próprio texto, a cidade de Éfeso se tornou um centro de operações de Paulo no tempo em que ele ficou na Ásia. Em Atos dos Apóstolos, nós podemos observar que Paulo ficou muito tempo naquela cidade, ensinando, trabalhando com aquele povo.
Então é interessante de nós pensarmos de que neste meio tempo, enquanto Paulo estava ensinando aquele povo lá de Éfeso, ele também estava preocupado com as outras igrejas que ele tinha fundado, preocupado com outras localidades, e ele então continuava escrevendo cartas. Então, quando pensamos de onde foi escrito, nós temos isso apontado para nós bem claro no texto. Uma outra questão que nós devemos observar quando pensamos na data é o fato de Paulo ter passado mais de uma vez na cidade de Éfeso, mas uma primeira vez que ele passou de forma muito rápida. Então, quando nós pensamos nisso, o fato dele ter uma passagem rápida pela cidade de Éfeso, provavelmente ele recebeu a visita de alguém para que ele pudesse saber notícias do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, a ideia que nós devemos procurar ou pensar para que ele pudesse ter notícias, para que ele pudesse ter, então, condições de assimilar tudo aquilo que ele estava recebendo como relato e a partir disso escrever uma carta ensinando, exortando, advertindo aqueles irmãos, era necessário um tempo maior de estado numa determinada cidade. E nós podemos observar lá em Atos, no capítulo 19, de que Paulo permaneceu em Éfeso aproximadamente 3 anos, ensinando aquela igreja, ensinando aqueles irmãos. Então, se consideramos de que Paulo, quando ele chega em Éfeso, conforme diz lá em Atos 19, ele chegou perto do ano 52 e ficou aproximadamente 3 anos, então nós temos um período de 52 até 55 aproximadamente. Então podemos dizer de que a data da escrita desta carta, a partir de Éfeso, teria sido entre 52 e 55 depois de Cristo.